A molecada do Flamengo está pronta para ser bicampeã do mundo. Vamos conquistar o planeta novamente, nação rubro-negra. Mas ó, não se engane, porque o jogo contra o Barcelona vai ser muito diferente do que foi ano passado contra o Olympiacos. E vamos falar disso daqui a pouco. Olha aqui, Dybala. Qual vai ser a do Dybala? Vai vir ou não vai vir? Vai ter Marcos Leonardo na parada? Que papo é esse aí, gente? Do Matias Vina indo reforçar o Vasco da Gama, e o Carlo Ancelotti já começou a colocar as asinhas de fora. É isso, ó. Definido aí os dias e os horários do Mengão nas quartas da Copa Libertadores da América. Bora falar disso aqui daqui a pouquinho, mas antes, sejam todos bem-vindos ao canal Fla Cegueta. Meu nome é Fábio Souza. Nação, bora lá. Like no vídeo, inscrição no canal, comentários acerca dos assuntos aqui abordados e tamo junto. Dá aquela hypada e, se possível, gente, por favor, assine o clube de membros. Pronto. Esses são os pedidos bem céleres, né? Bem velozes. Estão definidas as datas para o Mengão nas quartas da Libertadores. Dia 15 não. Dia 18 de setembro e dia 25 de setembro. Os dois jogos ocorrerão nas quintas-feiras consecutivas, tá? Dia 18, quinta-feira, 9h30 da noite, Maracanã. E dia 25, também 9h30 da noite, quinta-feira, lá na Argentina, contra o Estudiantes. O jogo que passará na TV aberta será o do River Plate com o Palmeiras. O que, se tu parar para pensar em termos clássicos, tá? River e Palmeiras, querendo ou não, a Globo, eu acho que pensou que é um confronto mais interessante para o restante do Brasil. Se ela pensou assim, só lamento por ela, mas pra gente não muda nada. Flamengo na quinta-feira terá a transmissão da ESPN e bora lá vencer bem para dar aquele primeiro passo rumo à semifinal da competição. E lá na semi, ou pegaremos o Racing ou pegaremos o Vélez, tá certo? Libertadores lindíssimo, é Flamengo praticamente disputando a partir de então um campeonato argentino. Por quê? Porque se tudo der certo, tem River na final para reeditarmos a grande finalíssima de 2019. Gente, olha aqui, o Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, deu uma espinafrada no futebol brasileiro, tá? Começou a colocar as reis fora. Cara, esses gringos pensam que são os reis da cocada preta. Ele falou a um portal italiano, né, desportivo italiano, o seguinte, que o Campeonato Brasileiro ele é muito bom, é competitivo, é bonito, é parará pão duro, só que muitos dos jogos possuem qualidade técnica pífia, baixa, ridícula. E, claro, ele não usou essas palavras, mas ele disse qualidade baixa. Perguntado por que ele atribuiu ao calendário. Pronto, começou a pitacar acerca do nosso calendário. O cara chegou agora e já quer reclamar do calendário e nem disputa nada com o calendário. O bagulho dele é a seleção brasileira. Ele disse o seguinte, pela alta quantidade de jogos, o jogador se desgasta, é pouco tempo de treinamento, de implantação de ideias e não sei o que. Eu sugeriria aquilo, se eu pudesse opinar, encolheria o Campeonato Brasileiro para 18 clubes, ou seja, o Ancelotti quer que o Brasileirão seja menor do que os 20 clubes tradicionais, que é padrão no mundo inteiro. Claro que a gente sabe que os estaduais, eles potencializam o calendário, incham um pouquinho, mas é tradição nossa, cara, até porque o Brasil é um país continental. Ele até alega que em Portugal também são 18. Cara, Portugal é um país medíocre comparado com o Brasil em termos de tamanho e a quantidade de clubes de futebol. Então reduzir de 20 para 18 é loucura. Claro que quando o Campeonato Brasileiro transitou do mata-mata, que antigamente era a primeira fase de pontos corridos, classificavam 8, faziam mata-mata. Quando transitou dessa época para os pontos corridos, lá em 2000 lá vai fumaça, o que aconteceu? Começou com 24 clubes. Aí a CBF viu que realmente era uma loucura, caiu para 20 e manteve padrão. E assim é no mundo inteiro. Vocês querem que o Campeonato Brasileiro seja encurtado para 18 equipes, diminuindo aí, portanto, o quê? 4 datas aproximadamente? Tem que fazer os cálculos? Deixa aí nos comentários. Eu sou radicalmente contra. Tem que ser padrão global e os estaduais também devem permanecer. E ó, vou falar legal. No caso aqui do Campeonato Carioca, retrazendo ou trazendo novamente o Campeonato Carioca aos moldes do clássico carioca, que é a Taça Guanabara, Taça Rio, campeão daqui, campeão de lá, faz a grande finalíssima em 2 jogos, seria perfeito, tá? Como sempre foi, 16 clubes, 8 em cada lado e vida que segue. O mercado rubro-negro tá a parada do Paulo Dybala, logo será desmentida pelo próprio Flamengo. O Flamengo tá se vendo no direito de reclamar porque a informação foi traga pelo jornalista Lauro Jardim, lá no jornal o Globo. Jardim que inventou esse troço aí, dizendo que a Betano iria presentear o Mengão com uma grande contratação. No caso, um jogador de primeira prateleira da Europa. E Paulo Dybala é uma invenção da torcida. O Flamengo falou que nunca vai aceitar presente de patrocinador algum
não vai permitir que patrocinador algum paute o elenco do Flamengo. Se o Flamengo quiser o Dybala, o Flamengo vai até o jogador, vai até o seu staff, vai até a home, negocia e assim ver as condições financeiras. Como presente é aquilo, no caso do Flamengo, cavalo dado, sim se olha os dentes. Pensamento do Flamengo. E daqui a pouco deve ser uma nota oficial falando sobre isso. O Flamengo disse que logo logo vai soltar essa nota aí. Então, ó, Marcos Leonardo tem chance de vir para o Flamengo por conta do Flamengo, já que é um atacante relativamente barato, 22 anos, moleque novo, cria do Santos, estava lá no Al Hilal. O Al Hilal está dispensando porque pretende manter aquela cota de outro estrangeiro, porque é regra lá no futebol árabe, né? Então está dispensando o brasileiro, o Marcos Leonardo. Será que ele veio? O Flamengo ainda não sinalizou nenhuma possibilidade. Na verdade, o Flamengo, em teoria, está com as janelas fechadas, tanto para sair quanto para entrar. A não ser que o Marcos Leonardo demonstre interesse em jogar no Flamengo e desça o salário e desça o passe, e o Flamengo vai lá e negocia. Do contrário, não tem atacante, não tem zagueiro, não tem goleiro, não tem nada. O Flamengo vai terminar a temporada com o que tem, o que eu acho muito bom e muito assertivo. O Flamengo está vivendo o melhor momento na temporada, um time sensacional, um treinador que realmente se encontrou com o elenco, então não tem por que mexer. Afinal de contas, o time que está ganhando não se mexe. E o papo do Matias Vieira no Vasco da Gama. Loucura, da loucura, da loucura. Como é que o Vasco vai comprar o Matias Vieira, cara? Eu vou tirar dinheiro de onde? E é bem verdade que o Flamengo tem no seu projeto liberar um dos 3 laterais esquerdos na próxima janela, não nessa, mas na próxima, do final do ano e ano que vem, e é cotado que quem deve realmente deixar o Mengão é o Matias Vieira, tá? Porque o Flamengo quer continuar com o Alexandre e gosta do Ayrton Lucas. Então o Matias Vieira seria aquele que seria posto no mercado, mas por quê? Pela questão física e nada mais que isso. Então rolou essa especulação de que o Vasco queria comprá-lo agora. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, nação, não caia nessa esparrela, não. Assim como Léo Pereira e Léo Ortiz também permanecerão no Flamengo até o dia que Deus assim permitiu, que o Flamengo assim entender ser o melhor. É isso, ó. Flamengo e Barcelona, jogo 4h30 da tarde, sub-20, rumo ao Bi-Mundial. Por que eu jogo no Maracanã? Porque o Flamengo é o atual campeão da Libertadores e o campeão escolhe a sede. O Flamengo poderia mandar esse jogo na Lua e Marte, em Plutão, mas não, escolheu o Maracanã de modo corretíssimo. A expectativa de quebra de públicos, né, de público passando ali de 39, batendo 40, tem recorde quebrado. E é só a ação chegar junto e comprar. Agora, o jogo vai ser fácil? Claro que não. Por que não vai ser fácil? Porque é o Barcelona. Aí a galera vai falar assim, porra, o Barcelona da base é diferente do Barcelona profissional. Entre aspas, sabe por que entre aspas? Porque tu se lembra aí que na época do Lionel Messi, na época do tic-tac lá do Pepe Guardiola, o que se via do Barcelona? Um futebol de pegou, passou, por isso que foi chamado de tic-tac. Essa parada tic-tac, essa formatação ofensiva, esse modo opressor de praticar futebol, que é o mesmo modo praticamente do Flamengo, ele é colocado no estatuto do Barcelona, ele é posto em estatuto e a molecada que chega lá com 5, 6 anos de idade já começa a jogar essa moda. Então, sub-5, sub-10, sub-15, 20, não importa, meu irmão. A base do Barcelona, por estatuto, isso é regra interna do clube, eles jogam a moda Pepe Guardiola. Porra, então não tenho o que discutir, cara. O confronto de logo mais será muito mais difícil do que do ano passado contra o Olympiacos, não tenham dúvidas. Mas o Flamengo, em compensação, tem reforços de jogadores importantes, como Matheus Gonçalves, que é muito para o sub-20 e pouco para os profissionais. Tem o Daniel Salles, tem o Lohan, enfim, tem o Pedro Leão lá no ataque. Então o Flamengo está pronto para subir e bora subir novamente. E reforço nas arquibancadas. Felipe Luiz e José Botti estarão assistindo e dando aquela moral para os moleques. Quem quiser ter chance com o professor, meu irmão, então tem que fazer bonito logo mais. Placar para Flamengo e Barcelona, 3-0 Flamengo fora o baile, só de sacanagem. Quem manda no Maracanã somos nós, tá certo? Então é isso aí, gente, ó. Terminando a partida, provavelmente faria um pós-jogo, então fiquem ligados aqui no canal e bora lá. Ótimo sábado a todos e lembre-se de uma coisa, tudo isso aqui é pelo Flamengo. Valeu, obrigado.